Ó, vai lá no meu Instagram. No meu Instagram eu postei um vídeo do Zacarias falando normalmente, cara. É muito estranho, velho. Ele tem a voz grossa, o jeito de Ah, falar. tem. Depois você olha lá, tá no é o último post do Edu Futirinhas, cara. Depois olha. Depois dele no final, pra virar palhaço. No finalzinho, muito bom. Muito legal. Bom, vamos comentar aí pós-jogo, né? Primeiro a gente vai comentar a derrota do Corinthians para o Atlético Goianiense no jogo de ida das quartas Esquece de final da aí. Copa do Brasil. 2-0 pro Atlético Goianiense. O Jorginho, que eu falei esses dias que era bom, você perguntou, lembra, no vídeo? Que eu falei, o Foi. melhor jogador do Atlético Goianiense é o Jorginho. Ele é bom, cara, ele é bom mesmo. É um meia habilidoso, chuta bem de fora da área, finaliza bem e tal, um bom jogador. E depois quem fez o outro gol? Não O sabe, outro Rafael? gol do. Do Atlético? Não sei, Eduardo. Ô, que corintiano sofredor, triste, meu. Deixa eu ver aqui. Eu assisti o Flamengo, por isso que eu estou Tá falando. perguntando sério? Quem marcou foi o Léo Pereira do Atlético Goianiense. Ah, tinha ouvido o nome, esqueci. Mas, vamos lá, o Rafael assistiu Corinthians e Atlético Goianiense. Aliás, Atlético Goianiense em Corinthians, eu assisti Flamengo e Atlético Paranauê, que a gente já comenta em seguida. Mas primeiro vamos para Atlético Goianiense e Corinthians. Vai, Pepe. Deslancha, meu irmão. O Corinthians entrou aí, pra mim o Vitor Pereira cagou muito hoje. Tirou o Fagner depois do jogo. Tirou. Meu Deus do céu, o William não jogando bosta nenhuma. O Corinthians, como Começou com o Raul sempre, Gustavo. pois é, comprou o cara lá pra deixar ele na reserva. Até entendo que ele. Mas ele tava com ritmo de jogo. O Fausto É, Vera o tinha ritmo de Balbuena tava jogo. jogando, pô. O Balbuena jogou contra o Atlético Mineiro, jogou muito bem. Eu não entendi Uhum. por que ele meteu o Gil e Raul Gustavo hoje, porque parece que ele tá pensando já no Flamengo, na Libertadores, mas hoje era um jogo importante, pô. Ah, pô, importante, muito dinheiro. Jogando fora de casa, valendo muito dinheiro para semifinais da Copa do Brasil. Uhum. O Corinthians jogou uma partida como todas as outras fora de casa, fora do Atlético Mineiro que deu a sorte de ganhar lá. Sim. Mas o Corinthians é o soca-fofo do futebol brasileiro, ele não Foi machuca mais ninguém, Eduardo. competente, foi mais sorte que competência contra o Atlético Mineiro, você acha? Ah, dá pra dizer que sim, porque foram 3 chutes no gol do Atlético Mineiro, 2 foram gol, né? Então, mas você acha que o Vitor Pereira tem que ser cobrado também? Porque o povo já fala, nossa, Não, não porque pode, ele a é maneira habilidoso. como. Não, ele. O Corinthians está onde está também muito por conta dele, mas também o time do Corinthians deveria estar jogando melhor quando joga fora de casa, porque é um catado fora de casa. Jogando dentro da arena, Ah, é o melhor mandante do Campeonato Brasileiro, uhum. joga bem e tal, mas quando joga fora de casa é totalmente estéreo. É o E eu, soca-fofo do futebol brasileiro, Eduardo. é, Não machuca nada, é mas só tu isso me caindo. incomoda muito em certos times. O Eu Santos, não inclusive, entendo, tá? não Mas dá que a pra parte do entender. Corinthians também tem isso. O Corinthians em casa é um, o Corinthians fora de casa é outro completamente diferente, sendo que são os mesmos jogadores. Por que, que o empenho e o desempenho fora de casa é tão diferente do em casa? Ah, a Não, torcida joga junto. Gente, tudo bem, a gente mas sabe que a torcida torcida, é torcida é importante. importante, mas quem joga a bola lá, faz jogada, bota a bola pra dentro, não é torcedor, caralho. É. Rafael até soltou um palavreado chulo aí. Não, mas pô, os caras, sei lá, parece que joga fora, tem medo de atacar, e aí toma contra-ataque, tomou 2 lá, outro gol. Meu Deus do céu, o Corinthians também toma uns golaços, igual o gol do Keno, foi o segundo gol do Atlético do Goianiense, foi igual o gol do Keno, no ângulo lá do Cássio. Uhum. Você é louco. Mas, cara, de verdade. Mal! Péssima partida do Corinthians, péssima partida do Vitor Pereira também, viu? Falaram muito que o William tá muito mal também. Então, quando eu tava falando mal do William há uns 2 meses atrás, Sim. todo mundo me xingava. Vai agora no Twitter lá. É, Ou seja, de eu, verdade. eu estava falando merda desde o início ou eu sou maluco? Eu não sou maluco, meu irmão. Você pode falar o que você quiser. Maluco eu não sou, não, meu irmão. Sobre o William é um jogador hiper talentoso, a gente sabe, habilidoso, É, lógico que é. vai, voluntarioso e tal, mas assim, de verdade, um jogador. Ah, ele não tem poucos gols na carreira. A parte não é o poucos gols. A parte é participação. É Ah, facilidade de jogo pros outros, que é o que ele tem pra oferecer, ai, tá ele ligado? quebra linhas. Bela merda. Não quebra linha, chega lá, toca pra trás. O que adianta? A gente fala aqui, ó, eu elogio o Ângelo pra caramba e tal, do Santos, mas o Ângelo hoje ele parece o estilão do William. É um cara que, assim, ele é habilidoso, ele vai pra cima, só que o Ângelo, ele chega mais pra assistência de todos os jogos do Corinthians que eu acompanho do que o William. Ah, o Tá? Só que William o Ângelo vai, tem 17 dribla, anos, gente. corre, cisca lá, Sim. bababá, toca pra trás. O Ângelo tem Hoje, 30, de novo, teve o uma William tem chance clara 33. pra ele. Chuta muito mal, finaliza Uhum. muito mal no gol também, pô. É muita. Não dá, ganha muito dinheiro pra
pouca produção. Então assim, jogadores como ele tem que ter mais ímpeto e mais desejo por fazer gols, cara. O Willian tem temporadas muito boas na Europa aí, de finalizações, de marcando gols. Tem uma temporada do Chelsea aí que ele fez gol pra caramba, gol de falta. Então assim, por que ele não tem mais isso? Por que ele não chuta mais falta? Qual que é o problema? Então isso faz parte de crítica sim. O jogador, ainda mais tarimbado, tem um salário tão alto que é 1,5 milhão do Willian, tem que ser cobrado sim, cara. Tem que ser cobrado pra caramba. Ele tem que demonstrar muito mais. Muito mais mesmo. Mas tivemos também a estreia de Fausto Vera, Rafael. E aí, o que você achou? Deu muito pouco para ser observado o Fausto Vera. Mas... O toquinho como todo time, toquinho pro lado, tal, não tinha muito o que fazer. Volante, né? Ele é volante, é mais isso aí. Mas, enfim. Tentou dar umas enfiadas de bola interessantes ali, mas o Juliano não pegou. O Corinthians vai ter dificuldade. O Atlético Goianiense, até por ser, mesmo que seja um time que tá na zona de rebaixamento, ali, lutando contra o rebaixamento, é um time ajeitado, é um time que sabe tocar bola, é um time que tem bons jogadores, assim, não é um supra-sumo da qualidade. Mas nos últimos jogos do Brasileiro, acho que foi 5 nabos que tomou, perdeu até do Fortaleza em casa, do América Mineiro em casa, e o Corinthians vai lá e toma doido desse time, não dá, né? Uma piaba recentemente aí, mas tem bons jogadores ali, né? O Jorginho mesmo é um bom jogador, o Wellington Rato também é um bom jogador. Marlon Freitas é muito bom volante, vai pro Botafogo no ano que vem. Tem bons atletas ali. Mas enfim, né? O Corinthians é muito mais time. Deveria pelo menos voltar com um empate dali. Não podia perder hoje, não. O time, como tá gastando dinheiro, era pra ganhar lá, né, Eduardo? Ganhar mas assim... Não é obrigação, mas era pra ir pra cima. Você tá pra gente ver, pra vocês verem que quando eu falei que o Corinthians tem um time legal e tal... que foi um acidente de percurso, aquele 4-0 em cima do Santos, foi muito do que o Corinthians demonstrou de mais e o Santos demonstrou de menos. Porque o Corinthians, na média, faz jogos mais... Não, mas quando joga em casa ainda vai pra cima, Eduardo. Sim. Mas daí contra o Santos aqui criou as chances que sempre cria, mas entraram muitas. Uhum. Mas foi um acidente de percurso, digamos. Bom... E tivemos um empate entre Flamengo e Atlético Paranaense, 0-0. Polêmicas, hein? Várias polêmicas nesse jogo aí, hein? Pelo menos 4 lances capitais que eu vou comentar aqui. Primeiro de tudo, o Flamengo dominou completamente o jogo em ações ofensivas ali. O melhor jogador do jogo foi o Bento, o goleiro do Atlético Paranaense, tá? Fez uma partidaça. Toda vez que foi exigido, foi muito bem. O Pedro fez um bom jogo, mas o Bento tava realmente inspirado. O Gabigol perdeu o gol embaixo do gol, chutou por cima... então tá falando assim, tá na hora do Gabigol sentar no banco, igual sentou numa época no Santos quando ele voltou. Quando ele voltou pro Santos em 2018, emprestado pela Inter de Milão, ele começou a titular, acho que fez 5 gols em 5 jogos. Depois ele ficou um mês sem marcar gol. Aí colocaram ele no banco, ficou 2 jogos no banco. Quando ele voltou, meu irmão, ele foi artilheiro brasileiro. Então foi mais ou menos isso, deixar uns jogos no banco ali. Mas também, só um comentário, o Pedro hoje é a referência do ataque do time. O Gabigol é tipo um segundo atacante, ele é o cara que é mais móvel. Claro, o mérito do Dorival é ter feito o Gabigol, que sempre foi a referência, o cara de meter a bola pra dentro, ser solidário ao ponto de falar, agora o Pedro é o cara que vai botar a bola pra dentro, você vai ser o cara que vai armar jogadas pra ele. O que ele fez, na verdade, foi o que ele fez com o Gabigol no Santos. O Gabigol no Santos, ele era um jogador mais de lado de campo, que a referência era o Ricardo Oliveira. Ele fez basicamente a mesma coisa. Ele transformou o Everton Ribeiro jogando do lado esquerdo, muitas vezes. O Arrascaeta mais centralizado. Então, assim, ele fez o Gabigol flutuar mais. É mais um segundo atacante do que o homem da referência. A referência pra ele vai ser o Pedro. Então, o Gabigol vai ser mais participativo em assistências do que em finalizações. Não quer dizer que ele vai fazer os gols dele. Tanto que ele teve chances hoje, mas o Bento foi muito bem e ele perdeu chances também muito claras que ele chutou pra fora. Mas o protagonista do jogo foi o Fernandinho, Eduardo? Talvez em lance capital. Jogou bem também, tá? O Fernandinho não, que propôs o Atlético Paranaense, que foi pra se defender. O Atlético Paranaense vai jogar pelo 0-0, tá? Mas eu vi a escalação do Atlético Paranaense, o Fernandinho tava de atacante? Você viu? Parecia, né? Não, mas tava lá como atacante mesmo. Parecia. Mas assim, o Fernandinho jogou defendendo, cara. Ele não foi pro ataque, jogou na defesa, basicamente, tá? Enfim, o Atlético foi pra se defender e fez isso muito bem, com muita cera, sim, tá? Desde os 20 minutos do primeiro tempo, tava enrolando pra cobrar as coisas, enrolando. Mas vamos lá, lances capitais. O primeiro lance capital foi uma cotovelada do Fernandinho em cima do Felipe Luiz. Que pra mim... não era pra expulsão direto, como estão falando. Mas era pra amarelo. Dava, assim, se o juiz... se expulsasse... não ia ser absurdo. O juiz, que foi o Luiz Flávio de Oliveira,
fosse extremamente rigoroso, passava uma Dá. expulsão. Mas ele não deu nem amarelo. Só Que ele deu foi falta. aqui na garganta do Felipe Luiz. Foi com o braço alto. Mas assim, ele não deu o movimento de dar a cotovelada. Ele levantou o braço e pegou no pescoço do Felipe Luiz. O extremo rigor, daria vermelho. Mas um amarelo pra mim era o justo. Pra mim. Beleza. Só que, aos 40 minutos do primeiro tempo, isso foi aos 25. Aos 40 minutos do primeiro tempo, o Gabigol agrediu o Fernandinho. Ele deu uma bicuda no Fernandinho. Aí é um negócio que é absurdo. O VAR tá lá pra isso, pra lances de expulsão, e nem chamou o cara pra dar uma olhada. Sei lá. E aí o Luiz Flávio deu amarelo pros dois. O Fernandinho não fez basicamente nada nesse lance. Ele parou ali pra matar uma jogada e tal, o Gabigol puxou. Na hora que o Fernandinho trombou com ele deu uma bicuda no Fernandinho. Ele chutou o Fernandinho, sem bola. O Gabigol tinha que ser expulso ali. Ele deu amarelo pros dois. E no meu ponto de vista, ele deu amarelo pro Fernandinho pra compensar essa entrada ali na hora no cotovelo. Ponto. Beleza. Passou-se o lance e tal. Depois, no segundo tempo, tem uma jogada que pra mim foi pênalti. Do Fernandinho em cima do Léo Pereira. Ele puxa a camisa do Léo Pereira pra cima, gente. Ai, ele não deslocou. Pô, meu irmão, você puxa a camisa do cara. Puxar a camisa é falta, tá, gente? Ele puxa a camisa do cara, vai com o cara até perto da disputa da bola, é falta, gente. Ai, dentro da área não tem que ser. Dentro da área é pênalti. Falta dentro da área é pênalti. Tem que dar pênalti, tá? Fernandinho também. Ali eu acho que poderia dar um amarelo pro Fernandinho. Não foi violento, mas, né? Mas seria, né? Mas, beleza, passaria a ser expulso. Fernandinho merecia ser expulso, assim como Também não foi analisado no VAR. também não foi analisado no VAR. Logo em seguida, um carrinho por trás absurdo do Arrascaeta. Aí também não tem como. Tá? Absurdo. Carrinho por trás, que era pra vermelho direto, porque só pegou no tornozelo, o carrinho foi por trás, e o VAR nem chamou. Passou, batido. E aí, já perto do final do jogo, nos últimos segundos do jogo, o Davi Luiz fez uma falta de jogo, que não era nem pra amarelo. Ele virou, mandou o juiz tomar suco de caju e tomou vermelho direto. Ou seja, você pode bater à vontade, só não pode ofender o juiz, hein? Não pode mandar ele tomar copo de caju. Ô, meu irmão, o Luiz Flávio, ó, de verdade, cagou e andou no jogo, cara. Lances capitais poderiam resolver o jogo. O Flamengo merecia vencer pelo que apresentou, buscou o gol, mas parou na competência do Bento, que jogou muito bem, e também não teve competência pra finalizar algumas que foram pra fora. Então, beleza, mas assim, lances capitais, envolvendo expulsões que poderiam ter acontecido, e o pênalti, eu acho que acabaram atrapalhando mais o jogo do que ele foi. Foi isso. Aquele lance que o Hulk deu um chute tipo do Gabigol lá, ele foi expulso naquele lance, foi, Não né? lembro, cara. Não lembro, acho que foi. Então, assim, o que falta muito na arbitragem é critério. Mas os juízes são muito ruins, cara. Pelo amor E de Deus. além de tudo, o A VAR muleta é do VAR. permissivo muitas vezes. Mas os juízes no futebol brasileiro, eles estragam demais o espetáculo. Os juízes escoram um no bagulho VAR. absurdo. É absurdo demais. Os juízes escoram no VAR, esperando que o VAR decida certas coisas. E o VAR é permissivo muitas vezes. Depende do time que tá jogando, eles não chamam. Porque em outro momento vai acontecer a mesma coisa, vai expulsar. O que vai acontecer? O VAR no Brasil, ele meio que tá dando pano pra mão que você fala, pô, fui roubado com VAR e tudo. É o que tá acontecendo muitas e muitas vezes. Os caras que operam o VAR no Brasil são tão ruins quanto os juízes que estão no campo. Ou vai profissionalizar isso aí, ou vai continuar sendo a mesma porcaria toda vez. Porque nesse jogo era pra ter acontecido isso. Pelo menos interferência do VAR pra analisar a expulsão. E aí o juiz decide se dá ou não, é responsabilidade do juiz. Mas aí o juiz não faz nada, o VAR também não faz nada e passa batido o lance. Você não pode culpar nenhum juiz e tem que culpar o VAR. E aí é pior. Ou seja, essa primeira rodada aqui das quartas de final aqui dos primeiros jogos falam mais da arbitragem do que do jogo em si. Pois é, o jogo foi um jogo legal, né? Um jogo ativo, um jogo de muita chance, jogo de ataque contra a defesa, mas infelizmente a arbitragem cagou num jogo que dava pra ser muito mais legal do que foi. Mas eu acho que ainda tá em aberto. O Corinthians acho que consegue, assim, ainda tem uma chance de chegar aqui na arena e fazer um bom jogo e, no mínimo, fazer os dois de diferença que precisa. E o Flamengo também tem condições de ir lá e ganhar. Tem, acho que o Atlético jogou com o regulamento embaixo do braço. Não, mas é ótimo. Um baita resultado não perder fora de casa. E é o tapetinho, né? O tapetinho é bom pro Atlético. Joga bem ali e tal. Então, assim, e vem jogando muito bem em casa também, tanto que tá no G4 aí, é um bom time. Mas o Flamengo tem condições também de ir fora e conseguir reverter, né? Conseguir pelo menos vencer lá. E o Corinthians também acho que tem chances, mas o Atlético Goianiense fez um grande trabalho aí em casa. É isso.
Quero saber sua opinião, mano. Diz aí nos comentários, faz o cucucu, curta, comente, compartilhe. É muito importante. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo, queijo, até logo. E